Meus amados irmãos que já estão presentes para participar de mais uma aula que com certeza vai enriquecer a vida dos irmãos, a vida espiritual, a vida ministerial. E eu quero, de antemão, agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial que Ele me dá de estar compartilhando um pouco da Sua palavra, daquilo que Ele tem ministrado ao meu coração, nos estudos que a gente tem feito. E eu quero também estender minha gratidão ao nosso reverendo pastor Diogo Guilherme, que mais uma vez nos convocou, né, para estarmos nessa grande responsabilidade de estar trazendo a palavra de forma estudada ao coração dos irmãos. E desde já quero dizer para os irmãos que vocês têm a plena liberdade de fazer perguntas, tá bom? Responderei ao que tiver ao meu alcance, tá certo? E se algum irmão quiser também fazer algumas colocações no momento do estudo, é só você apertar na mãozinha que a gente vai estar exatamente dando a oportunidade para você fazer a sua pontuação ou a sua pergunta, tá bom? E também quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão presentes. Acredito que alguns ainda vão entrar na live, mas mesmo assim a live vai ficar gravada e posteriormente alguns irmãos terão condições de assistir. E que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero aqui ganhar tempo, tá certo? Porque esse assunto, ele é um assunto muito aprofundado. Existem muitas coisas minúsculas que precisa de um detalhe mais aprofundado para a gente chegar exatamente a um raciocínio de conformidade com o que a Bíblia está expondo para nós, tá bom? E eu quero começar, você que vai acompanhar pela apostila, né, os irmãos estão me ouvindo bem? Dê um sinal de legalzinho aí, para eu saber aqui. Está todo mundo me ouvindo bem? Irmão Herbert, irmã Adriana, irmão Francivaldo, pastor Diogo, pronto, maravilha, maravilha. Então, gente, eu quero. Quem está acompanhando a apostila pode ir lá para a página 60 em diante, tá certo? Eu fiz um estudo hoje sobre a tipologia bíblica, tirando alguns detalhes da apostila e também tirando alguns detalhes de alguns estudos que eu já tinha passado por essa matéria, tá bom? Então, eu vou fazer uma mesclagem aqui, até mesmo para poder organizar deixar o estudo organizado na mente dos irmãos. Não adianta eu aqui fazer uma liberação de conhecimento desorganizado para vocês, sem pé e sem cabeça. A gente precisa organizar na mentalidade dos irmãos para que os irmãos consiga distinguir de fato o que é tipologia bíblica, qual a importância dela e como ela é fundamental para a gente compreendermos o plano de Deus através da sua palavra, também através de muitos símbolos que estão contidos na palavra de Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre tipologia hoje, e eu quero me utilizar de um texto, né? E esse texto é apenas uma frase que eu quero extrair dele. É Colossenses, você que estiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 17, tá bom? Nós vamos só ler a parte A do versículo, tá certo? Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 17. Diz assim o texto: porque tudo, preste atenção, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A tipologia bíblica, o que é? Né? Uma coisa que eu quero deixar aqui muito importante os irmãos saberem disso, que a tipologia ela é como se fosse um método de interpretação bíblica, né, no caso, que analisa, questiona, se aprofunda na vida de personagens bíblicos, eventos bíblicos
instituições estabelecidas por Deus que estão contidas na Bíblia e também objetos que Deus trabalhou durante a história dos personagens bíblicos e dos eventos bíblicos, tá bom? Então, a tipologia bíblica, ela envolve personagens, ela envolve o estudo de eventos, ela envolve o estudo de instituições e de objetos, a fim de saber, entender algumas prefigurações, né, de revelações de Deus para o futuro, se tratando exatamente da centralidade na pessoa de Cristo. Presbítero, eu não entendi. Pronto, vamos lá. A tipologia bíblica, ela é centrada exclusivamente em Cristo. O intuito da tipologia bíblica é expor Cristo. E Cristo começa a ser exposto no Antigo Testamento. E a tipologia bíblica, exatamente, ela está relacionada a pessoas ou personagens, eventos, instituições ou objetos que estão relacionados, que são tipos, comparações de Cristo, tá certo? Você vai entender no desenrolar da história, tá bom? Mas, ou seja, existem pessoas, personagens bíblicos que carregam na sua identidade o tipo de Cristo. Existem eventos que aconteceu na Bíblia que falam de Cristo. Existem instituições estabelecidas por Deus, que você vai entender isso também, que expõem a pessoa de Cristo. Tudo isso no Antigo Testamento. E existem objetos também que expõem características de Cristo no Antigo Testamento. Até aí, tudo bem? Estou sendo um pouco claro com os irmãos? Está dando para entender? Diga um legalzinho aí, todo mundo. Glória a Deus. Amém. Maravilha. O importante é os irmãos compreenderem, tá bom? Então, ou seja, quando é que eu faço uma tipologia? É quando exatamente eu pego o personagem, pego um evento, pego uma instituição, uma situação, pego objetos e isso da Bíblia, tá bom? Da Bíblia. E comparam a pessoa de Cristo, tá certo? E bem da verdade que muitas situações como essas que eu mencionei, o intuito delas no Antigo Testamento é expor a própria pessoa de Cristo, é revelar, é nos mostrar a própria pessoa de Cristo. É por isso que toda a tipologia bíblica ela é centrada em Cristo, porque o intuito da tipologia é exatamente expor a pessoa de Cristo. Agora, querido, detalhe que não pode passar desapercebido. Toda tipologia bíblica está na Bíblia. É claro, presbítero Nélio, tipologia bíblica está na Bíblia. Pois é, então nós não podemos utilizar outros livros, nós não podemos utilizar outros pensamentos filosóficos, né, de homens sábios, para poder expor quem é Cristo, tá certo? Hoje, a tipologia nós vamos extrair da Bíblia, que é a essência, que é o núcleo, que é a raiz de toda revelação da pessoa de Cristo através dos personagens, dos eventos, das instituições e dos objetos. Ok? Agora, querido, existe a tipologia bíblica e ela vem como um símbolo profético. Como assim, presbítero Nélio? A tipologia bíblica, ela, como já falei para vocês,
ela está contida no Antigo Testamento. A palavra tipo significa exatamente isso, né? Ela vem extraída do Antigo Testamento. Tipo, fala do Antigo Testamento de forma simbólica, tratando-se da pessoa de Cristo. E o antitipo é exatamente tratando do Novo Testamento, que são revelações da simbologia profética do Antigo Testamento. Vou explicar melhor aqui para vocês. O Antigo Testamento, ele era apenas um símbolo profético do que iria acontecer no Novo Testamento, tá certo? É um símbolo profético do que iria acontecer no futuro. É um símbolo profético de revelações que iriam acontecer no futuro, tá bom? É apenas a sombra daquilo que um dia iria aparecer, que é exatamente os símbolos estão contidos, nos símbolos, Cristo ele está de forma obscura, nos símbolos proféticos, Cristo está de forma obscura, porém, no Novo Testamento é a realidade, né? É o cumprimento, é as revelações daquilo que antes era só símbolo, daquilo que antes era só profético. Se cumpre o próprio Jesus como a revelação de todo o Antigo Testamento. Então, existe o símbolo profético, tá certo? E o símbolo profético está contido no Antigo Testamento e a realização do símbolo profético, a revelação do símbolo profético está no Novo Testamento, que nós conhecemos como antitipo, o cumprimento do símbolo, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês é alguns princípios fundamentais da tipologia, tá certo? Eu acredito que essa introduçãozinha que eu dei para vocês deu mais ou menos uma orientada do que a gente vai mergulhar mais um pouco, tá bom? Vai ficar muito boa a aula e eu quero sua atenção. Alguma pergunta? Algum irmão quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar aqui nos princípios fundamentais da tipologia? Podemos seguir? Se podemos seguir, todo mundo legalzinho. Se podemos seguir. Podemos seguir, irmão Herbert? Estou Diogo, Francival, podemos seguir? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Princípios fundamentais da tipologia. Primeiro princípio que a gente vê, segundo a teologia, né, é o princípio da historicidade. Que é isso, Presidiana? Historicidade, que palavra difícil é essa? Vou explicar para você de uma forma mais simples, né? Ou seja, o que é que quer dizer esse princípio? A tipologia bíblica, querido, ela está baseada em pessoas, personagens e eventos reais e históricos. Repetindo, a tipologia bíblica, a historicidade dela está baseada em pessoas reais e eventos reais. Nada de ficção, nada de alegoria. Tudo que aconteceu, a tipologia bíblica que está contida no Antigo Testamento, tudo que aconteceu foi real. Os personagens existiram e os eventos históricos que aconteceu no Antigo Testamento também aconteceram. Não é nada fictício, não é nada alegórico, não, aconteceu, foi real. É muito importante você saber disso, tá certo? Então, por isso que o princípio fundamental da tipologia está na historicidade, autenticidade, tá certo? As pessoas que estão envolvidas, os personagens que estão envolvidos na tipologia bíblica e a história, os eventos que estão contidos na tipologia bíblica do Antigo Testamento são reais, tá certo? Não é ficção, são reais. Então, as revelações também são reais. Segundo princípio fundamental da tipologia é a previsão profética, ou seja,
A tipologia bíblica, ela aponta para o futuro. Ela aponta para acontecimentos futuros. Ela aponta para o surgimento de alguém muito importante que a gente sabe quem é. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Muitas revelações de Deus para o futuro estão contidas exatamente na tipologia. Vou repetir. Tipologia é um método de interpretação que a gente usa a partir do que a Bíblia expõe, a partir dos personagens, dos eventos, das instituições e dos objetos. Revelando quem? Revelando a pessoa de Cristo, porque o intuito da tipologia é revelar a pessoa de Cristo através de personagens, objetos, instituições e eventos, tá bom? Então, a tipologia ela aponta para o futuro. Né? Você vê o quê? No Antigo Testamento, muita tipologia. Daqui a pouco nós vamos mergulhar. E no Testamento nós vemos que muitas coisas que ocorreram no Novo Testamento foram cumprimentos do Antigo Testamento, se tratando da tipologia. Como, por exemplo, Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, Isaías profetizou, né? Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ele profetizou. Ele foi um personagem também que era a tipologia de Cristo. E ele profetizou que... ele disse assim, um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A pergunta que fica é, que menino é esse? De que menino Isaías está falando? De quem Isaías está falando? Quando esse menino viria? Que tipo de acontecimento é esse? Está entendendo? Muita gente se perguntou, né? Porque ainda estava obscuro o que, para muita gente, o que Isaías estava falando. Mas ele estava falando de quem? De Jesus. Passaram-se, segundo os teólogos, passaram-se 850 anos, aparece Jesus exatamente cumprindo a profecia. Acontece o quê? O nascimento de Jesus, conforme predito pelo profeta Isaías, lá aonde? No Antigo Testamento. Deu para entender mais ou menos, né? Estou começando a entrar devagarzinho para você entender. Alguma pergunta, irmão? Podemos seguir? Os irmãos podem fazer com a mãozinha, se tiver alguma pergunta, tá bom? Terceiro princípio fundamental da tipologia é a intenção, é o desígnio, é o plano da tipologia. Vou repetir. Terceiro princípio fundamental da tipologia é o desígnio, a intenção de Deus, o plano de Deus dentro e demonstrado na tipologia. Presídio Nélio, dentro da tipologia bíblica, tem um plano de Deus ali formado? Tem sim, entendeu? Tem sim, nós vamos descobrir daqui a pouco, tá bom? Então, há uma conexão, gente, entre o tipo e o antitipo, ou seja, há uma conexão entre o Antigo Testamento, que carrega o tipo, e o Novo Testamento, que é o antitipo, que é o cumprimento daquilo que estava prescrito e premeditado por Deus no Antigo Testamento. Ok? Então, muitas revelações de Deus estão contidas nos tipos do Antigo Testamento e que foram reveladas no Novo Testamento, que viraram realidades no Novo Testamento, falando do plano de Deus, principalmente o plano de salvação, o plano salvífico, tá bom? E todo o plano, ele se cumpriu em quem? Todo o plano, ele se cumpriu em Cristo, tá certo? É muito importante a gente falar isso. Agora, queridos, eu quero trazer aqui para vocês alguns personagens, porque o que eu falei para vocês que a tipologia é um método de interpretação que nos faz analisar a vida dos personagens
que viveram no Antigo Testamento e que apontam para quem? Apontam para Cristo. Existem características nos personagens da Bíblia do Antigo Testamento que caracterizam a pessoa de Cristo, que foi a grande revelação no Novo Testamento. Ok? Um dos primeiros personagens que nós temos é Adão. Adão foi um personagem que trouxe uma das características de Cristo. Você pode ver nas cartas de Paulo que ele fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é exatamente o Adão lá do Éden, que Deus fez do barro, que Deus mandou ele obedecer. Infelizmente, ele desobedeceu. E a desobediência dele trouxe o quê? Trouxe pecado, trouxe maldição e trouxe destruição. Muitas coisas ruins, muitas consequências ruins para a humanidade. E o primeiro Adão era o cabeça da humanidade. O cabeça da humanidade falhou, errou, desobedeceu. Porém, mesmo assim, o primeiro Adão apontava também para o segundo Adão. E quem é o segundo Adão? É Cristo. Só que, diferentemente do primeiro Adão, o segundo Adão obedeceu. E pela obediência de Cristo, nós, através de Cristo, recebemos a justiça de Deus. Através da obediência de Cristo, foi nos permitido sermos regenerados, sermos restaurados, recebermos vida em abundância, a vida em abundância se tratando de termos espirituais, e vida eterna, tá certo? Então, a desobediência de Adão trouxe morte, a obediência do segundo Adão trouxe vida. A desobediência do primeiro Adão trouxe maldição. A obediência do segundo Adão trouxe bênção. A desobediência do primeiro Adão trouxe morte eterna, perdição eterna, destruição eterna. Mas a obediência do segundo Adão trouxe vida eterna para todo aquele que nele crê. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Nós estamos começando a mergulhar aqui, falando de um personagem da Bíblia que traz a tipologia de Cristo. Alguma dúvida? Podemos seguir? Os irmãos estão entendendo? Pronto, irmão Herbert. Fique à vontade, meu querido. Pronto. Não é nenhuma dúvida, mas assim, o que eu já aprendi até aqui é que no Velho Testamento, a maioria das coisas, elas apontavam para Cristo. Tudo é uma sombra, né? O tipo e a tipologia, ela vai apontar para o Novo Testamento. Né? Isso, quando eu estava lembrando aqui, você falando, me lembrei da serpente no deserto, o cordeiro, né? Vamos chegar lá. Pronto, e tudo isso ele vai apontar, né? Então, aí nós vemos que está bem explicado, viu, Arão? Aula abençoada. Amém, meu querido. Então, pronto, boa pontuação aí do irmão Herbert, tá certo? E o que ele citou, daqui a pouco a gente vai mergulhar, vai chegar lá. E é isso, irmão, o que a gente quer é a compreensão dos irmãos, tá bom? Vamos seguindo aqui. O segundo personagem que eu vejo também que carrega a tipologia de Cristo é Abel, né? Abel, sim, filho de Adão e Eva, né? Abel, ele traz pelo menos duas tipologias. Verdade, Abel prefigura Cristo. Isso. Primeiro, Abel, o sacrifício que ele oferece, né? Ele mata um animal e apresenta a Deus. Aquele animal que morreu, ele traz a prefiguração de Cristo. Até mesmo quando, lá, Adão e Eva, eles se vestem de folhas, né? E aí é desaprovado por Deus, a Bíblia diz que Deus mata um animal e veste eles de pele de animal. Ou seja, Deus precisou matar um animal para vestir eles de pele. Quem foi esse animal? Que traz a tipologia desse animal? Exatamente a pessoa de Cristo. Quando Deus profetiza também, para Eva, dizendo que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Ou seja, quem era esse que Deus estava profetizando? Era exatamente a tipologia de Cristo, tratando da pessoa de Cristo, né? Coisas proféticas falando da pessoa de Cristo. Olha como tem muita coisa.
E aí a segunda característica de Abel é exatamente ele mesmo. Ou seja, por causa do pecado de Caim, Abel teve que morrer. Qual foi o pecado de Caim? Homicida, né? Ele foi um homicida e acabou tirando a vida do seu próprio irmão, né? Ou seja, isso aponta para Cristo também. Por causa dos nossos pecados, Cristo morreu. Entendeu? Exatamente também, em outro sentido, no intuito de nos salvar. Tá certo? Os irmãos já tinham observado isso, diga amém. Amém. O sacrifício de Abraão com Isaac prefigura alguma coisa de Cristo? Com certeza, é outro ponto também. Quando Abraão vai sacrificar seu filho, também é ali Isaac traz a representação de Cristo, né? Aí depois aparece Isaac, ele é poupado, né? Aí aparece ou um animal para morrer no lugar de Isaac. É outra prefiguração de Cristo. Olha como vocês veem que a tipologia, ela está toda conectada. Olha, era Deus pouco a pouco revelando, expondo Cristo no Antigo Testamento. Isso é tremendo, não é, irmãos? Então vamos lá, Isaac, né? Então Isaac carrega também a tipologia de Cristo. Aí nós temos também um personagem muito falado nos sermões, nos estudos, nas pregações, que é Moisés, né? Moisés também, irmãos, eu não estou citando nem texto bíblico, também não estou citando algumas, exatamente porque é muita coisa para a gente falar e o tempo é muito resumido. Aí se a gente for ler, se a gente for, tá certo? Então eu estou dando uma pincelada, mas eu acredito que os irmãos estão compreendendo pelas noções que os irmãos já têm biblicamente falando. Amém? E como o nosso tempo é um pouco resumido, a gente tem que aproveitar ele falando sobre assuntos importantes, tocando em assuntos importantes, para que a aula ela também seja bem didática, tá bom? Então, para não ser tão enfadonho, ficar lendo, fazendo alguma coisa aqui, eu estou dando realmente uma pincelada para os irmãos refrescar e ir conectando também algumas histórias, alguns eventos, alguns personagens bíblicos, falando sobre a pessoa de Cristo, tá certo? Que são tipologias de Cristo. Então, nós temos Moisés. Moisés, ele foi o quê? Ele foi um grande libertador, né? Ele libertou o povo da escravidão do Egito, né? A mão de Deus, ele libertou o povo da escravidão do Egito. Aí a pergunta é, qual é a característica de Cristo que ele carrega? Exatamente a característica de libertador, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o nosso grande libertador. Então, temos Moisés como uma tipologia. Ainda falando sobre Moisés como uma tipologia de Cristo, Moisés foi um grande profeta, né? E em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, estava profetizado que Deus levantaria um profeta assim como Moisés. Então, Deus estava profetizando sobre quem? Exatamente sobre Cristo, né? Cristo, um grande profeta que viria logo no futuro, conforme foi profetizado. E Moisés também, ele traz outra característica de Cristo, que é um mediador da aliança. Vocês lembram que Moisés subiu no Monte Sinai, ele passou dias em oração, em jejum, buscando a Deus, para receber as tábuas da lei e ali concretizar uma aliança entre o povo e Deus? Pois é, ali no Monte Sinai, Moisés caracterizou uma aliança entre o homem e Deus. E eu pergunto para vocês, quem foi que caracterizou uma aliança lá no Monte Calvário? Foi Jesus. Jesus caracterizou a aliança lá no Monte Calvário entre nós e Deus, né? Então, vocês podem ver que há uma conexão, né? Uma familiaridade entre as situações que os personagens viveram, entre os personagens e o próprio Jesus, tá bom? E temos outro também, que é José. José também, ele carrega muitas características e tipologias de Jesus. Como, por exemplo, o José, ele foi amado por Jacó, seu pai. E aí, qual é a característica que ele carrega de Jesus? Exatamente, ser amado pelo pai. Vocês lembram lá no Rio Jordão? No Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu abriu e ouviu-se uma voz, né? Este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Lá no Monte Hermon também, que é conhecido como Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias, e também estava ali Pedro, Tiago e João, naquela visão. Eles viram Jesus transfigurado, e uma voz falou, né? Este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Então, assim como José foi um filho amado para Jacó, e isso trazia também a tipologia de Cristo como um filho amado do Pai, conforme acabei de citar para vocês.
Também a Bíblia diz que José ele foi rejeitado por seus irmãos. Aí nós lembramos daquele versículo de João que diz, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que lhe receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, além de ser rejeitado pelos seus irmãos, pela nação de Israel, que é a característica de José, José também ele foi vendido por moedas de prata. E Jesus? Jesus foi traído por moedas de prata, 30 moedas de prata. Olha só a familiaridade dos personagens, inclusive aqui de José, e da situação que José viveu com a situação que Jesus viveu. Os irmãos estão percebendo? Estão gostando da aula aí? Se vocês quiserem, eu paro por aqui. Ou tá bom? Posso continuar? Dedinho assim para a gente saber se os irmãos estão conectados, estão assistindo direitinho, estão entendendo direitinho. Amém. Que maravilha. Agora, alguma coisa, algum irmão que deseja falar? Fique à vontade. Quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, irmão. Então, pronto, vamos prosseguir. Outra coisa é que José foi tentado. Lembra lá na casa de Potifar? José foi tentado, né? E ele saiu da tentação como inocente, porque ele não caiu na tentação da mulher de Potifar, né? E Jesus também, em Mateus capítulo 4, ele foi conduzido ao deserto e ele foi tentado. Porém, também não caiu. Satanás tentou Jesus 3 vezes e Jesus não caiu. Então, olha só a familiaridade da tentação de José com a tentação de Jesus. E também temos José sendo exaltado após o sofrimento na prisão, né? José sofreu uma calúnia, foi para a prisão, né? E você sabe como é que era um prisioneiro, era tratado na época, né? Então ele passou por muito sofrimento, mesmo tendo a confiança lá do homem, que ele ficava com a chave da prisão, né? Mas era um simples escravo, prisioneiro. Mas depois Deus o exaltou, né? O exaltou no Egito. Então, gente, isso também fala sobre a exaltação de Cristo, depois do sofrimento lá da cruz, da sua morte, ele ressuscitou e foi elevado ao céu e está à direita do Pai. Olha só, mais uma familiaridade, mais uma tipologia de Cristo através do personagem e da situação do personagem José. E temos também José salvando o seu povo da fome, né? O povo estava perecendo de fome, inclusive os irmãos de José foram exatamente no Egito para buscar comida, e José ali salvou o povo de Israel e todos os seus irmãos também da fome que estavam se passando lá, né? E aí Jesus é aquele também que salva. Salva quem? Salva todo aquele que nele crê, tá certo? Olha que tremendo. Olha mais uma familiaridade. E temos também José trazendo reconciliação, né, entre ele e seus irmãos, seu pai. Então, José trouxe uma reconciliação no final da sua vida ali, seus irmãos que outrora venderam ele, fizeram maldade com ele, agora, no final da história, se encontram reconciliados. José reconcilia-se com seus irmãos, apontando para Cristo também como o grande reconciliador entre Deus e os homens. Outra familiaridade, tá bom? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não tem? Vamos prosseguir. Temos outro personagem também, que traz a tipologia de Cristo, Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre da baleia. Isso aponta para Cristo? Aponta. A Bíblia diz, né, que ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Ele passou 3 dias no centro da terra. Nós temos também um dos grandes personagens que ele já foi pregado, e ele é um homem enigmático. Como é o nome dele, Presbítero Dionélio? Melquisedeque. Melquisedeque está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20. Depois você vai lá, leia, tá bom? Diz que ele era rei de Salém e era sacerdote. Olha que tremendo. Rei de Salém e sacerdote. 2 características de Cristo. Cristo é rei e Cristo é sacerdote. Agora, uma coisa que ainda fala sobre... Aqui fala já sobre a eternidade de Cristo. Porque diz assim, não tinha nem princípio e nem fim de dias registrado. Ou seja, não se sabia de onde ele vinha nem para onde ele ia. Não tinha registro nenhum de Melquisedeque, falando exatamente da eternidade de Cristo, né? Figura da eternidade de Cristo. Lá em João, capítulo 17, versículo 5, Jesus estava fazendo uma oração sacerdotal e ele diz assim, Pai, glorifica-me contigo com a mesma glória que eu tinha contigo
antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Ali fala exatamente sobre a eternidade de Cristo. Cristo ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele já existia com o Pai, né? Enfim, vamos prosseguir? Se a gente for mergulhar aqui, gente, é muita coisa, tá bom? Mas está dando para os irmãos entender? Os irmãos querem que eu vou mais devagar? Nós temos aproximadamente 20 minutos. Está dando para entender, irmãos? Levante a mãozinha assim para ver se os irmãos estão entendendo mesmo. Eu gosto muito de saber se os irmãos estão compreendendo. Está dando para compreender? Oh, maravilha, que bom. É isso aí. Glória a Deus. Caso eu esteja indo rápido, os irmãos depois retoma a aula de novo, tá bom? Retome a aula e aí dá tudo certo. Eu falei sobre os personagens. Eu poderia citar muito mais personagens aqui. Existem muitos personagens que eu poderia citar. Mas vamos dar uma pulada e vamos para outro ponto, que é os tipos históricos que prefigura a salvação em Cristo. Presbítero, quais são os tipos históricos que estão contidos no Antigo Testamento que prefiguram a salvação em Cristo? Nós temos pelo menos 2, vou citar 2. Primeiro, nós temos a arca, né? A arca lá de Noé, que foi construída por Noé. A arca trazia a tipologia de Cristo. Você lembra que a arca protegeu e salvou o povo do grande dilúvio, que era o juízo de Deus nos dias de Noé sobre aquela geração. A arca salvou Noé e salvou a sua família. Essa arca exatamente é a tipologia de Cristo, aquele que nos salva da ira vindoura que virá sobre o mundo, né? A grande tribulação é onde a ira de Deus vai ser despejada sobre a terra, mas aqueles que estão em Cristo serão protegidos, serão guardados. Glória ao nome do Senhor por isso. E nós temos o êxodo, né? O êxodo, a saída do povo do Egito, ali também prefigura Cristo, né? Cristo foi a nossa saída do Egito para Canaã. Cristo é a nossa saída do pecado para uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, né? E essas são pelo menos as duas historicidades que prefiguram a salvação em Cristo, né? E nós temos também outros pontos, também ali no deserto. No deserto nós temos também alguns símbolos, que é a rocha ferida de Merimbá, aquela rocha que Moisés feriu, né? Em vez de Moisés falar, Moisés foi lá e tacou, foi a cajadada, e a rocha foi ferida, exatamente falando de Cristo, né? Cristo, aquele que foi ferido por nós. Isaías capítulo 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, e é interessante que quando mesmo Moisés ferindo a rocha deu água, né? Você lembra que quando Jesus foi ferido pelo soldado romano do seu lado direito lá na cruz, o que foi que saiu lá? Saiu água. Olha aí, você está vendo a familiaridade que existe, a tipologia bíblica é coisa muito profunda. A gente precisa de muito tempo para fazer conexões, porque são muitos cabos. Viu, pastor Diogo Guilherme? São muitos cabos para a gente ligar. Tipologia é um assunto muito aprofundado e a gente precisa mesmo de um passo a passo para a gente ir conectando, tá bom? Você deseja falar alguma coisa? Você está tão bonito nesse vídeo, rapaz. Tão elegante, com vontade de falar. Bem, quer falar alguma coisa? É interessante. Eu observei tem um caso que aconteceu aqui no Sobral, e nós debatemos isso comigo, e ele pegou algo literal e transformou em simbólico. É muito importante o aluno entender. Você pode se pegar um tipo e gerar uma ideia, um propósito. Mas a Bíblia, ela tem mensagens literais, Correto. simbólicas, né, e também figurativo. É muito importante, né, o aluno entender isso aí. É essencial para que haja uma exegese perfeita dentro, né, das interpretações bíblicas. Só isso. Obrigado. Ótimo, pronto. Realmente, o que nós estamos tratando agora exatamente é sobre as figuras, né?
figuras, símbolos e tipos. Tudo são sinônimos. Figuras, símbolos, tipos são sinônimos, tá certo? E como eu falei para vocês, a gente, para fazer uma exegese é a arte de extrair uma lição do texto. E a hermenêutica é a arte de interpretar o texto, né? E a tipologia, ela nos traz exatamente a interpretação do texto. Sobre quem o texto está querendo dizer? Exatamente sobre Jesus. Quais as características que os personagens estão carregando de forma simbólica, as figuras de forma simbólicas? Exatamente as características de Jesus lá no Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá. E outros, gente, eu preciso correr aqui porque o tempo já está se findando. Existem também tipos de instituições na Bíblia, instituições agora. Já falei sobre pessoas, personagens, acabei de falar sobre fatos históricos, que é o dilúvio e também o êxodo, e a rocha ferida, o maná que caiu do céu também traz a pessoa de Cristo, apresenta a pessoa de Cristo. E também temos as instituições e cargos, né, lá no Antigo Testamento. Uma das instituições que foram estabelecidas por Deus no Antigo Testamento foi exatamente o tabernáculo construído por Moisés, né? Moisés juntou o povo, levantou uma oferta e fizeram ali, a mando de Deus, um tabernáculo. E aquele tabernáculo tinha propósito, Cristiano? Tinha. Aquele tabernáculo tinha propósito de revelar quem era Cristo. Pode ver que no tabernáculo havia pelo menos 3 entradas. Havia a entrada do pátio para o átrio, do átrio para o lugar santo, e lugar santo para o lugar santo dos santos. Ou seja, do pátio para o átrio, primeira entrada. Do átrio para o lugar santo, segunda entrada. Do lugar santo para o lugar santo dos santos, terceira entrada. No caso, 3 entradas. Sabe o que é que significa o nome original das entradas? Do pátio para o átrio significa caminho. Do átrio para o lugar santo significa verdade. Do lugar santo para o lugar santo dos santos significa vida. Agora você entende o que Jesus falou em João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só que tremendo. Você sabia dessa? Vai uma palhinha para vocês. Então, o tabernáculo já revelava Cristo. E dentro do tabernáculo ali no átrio, nós temos quem? No átrio nós temos os móveis, né? Nós temos a pia de bronze, que foi construída ali com a oferta de bronze que as hebreias deram para Moisés construir, né? As hebreias, elas pegaram esse bronze lá das mulheres egípcias. Quando eles saíram do Egito, as mulheres egípcias doaram, deram, tiveram que dar, porque Deus ordenou. O bronze, e as mulheres hebreias usavam o bronze como espelho para se ver, né? E as mulheres hebreias pegaram o bronze e doaram para Moisés, para que Moisés pudesse construir o tabernáculo. E esse bronze, ele foi utilizado para construir a pia de bronze, que era onde o sacerdote, após o sacrifício, no altar do sacrifício, ele ficava todo sujo de sangue, aí ele ia para a pia de bronze e se lavava, né? A pia de bronze revela quem? Revela Cristo, né? Revela Cristo. A água que estava dentro da pia revela Cristo, aquele que nos limpa, aquele que nos purifica a nossa consciência, né? E temos ali o altar de sacrifício também, temos o altar de sacrifício onde o sacerdote, ele oferecia sacrifício a Deus ali, ou seja, o sacerdote ali já é uma tipologia de Cristo. E temos o sacrifício que o sacerdote oferecia, que também era uma tipologia de Cristo. O altar do sacrifício também era uma tipologia de Cristo. Para vocês terem ideia, gente, dos detalhes. É muito detalhe, tá bom? Mas eu estou dando uma pincelada para que vocês possam ter noções mais ou menos da profundidade que é esse oceano chamado tipologia. Isso tudo está no átrio. No lugar santo, que é o outro compartimento, no lugar santo nós temos o altar de incenso. O incenso é onde o sacerdote oferecia ervas, né? Ervas aromáticas que representa as nossas orações e também representa a intercessão de Cristo junto ao Pai por cada um de nós, né? É ali onde o sacerdote também apresentava o incenso, o sacerdote intercedia pelo povo, representando também Cristo, aquele que intercede por nós, apresentando a Deus o incenso como aroma suave. E nós temos o candelabro de ouro, né? Candelabro de ouro que servia para iluminar o átrio. O candelabro ficava no átrio para iluminar o sacerdote, que ficava ali oferecendo o incenso, né? E o candelabro representa também Cristo. Ele servia para iluminar, Cristo é a luz do mundo, né? Não era só a luz do átrio, mas a luz do mundo. E nós temos a mesa com os 12 pães asmos. Os 12 pães representam quem?
representa ali os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, mas os 12 apóstolos de Jesus, né? Olha aí, como tem muita coisa, gente. E eu estou correndo por causa do tempo. E nós temos ali o véu que separava o átrio do lugar santíssimo, né? Que é o terceiro compartimento, o compartimento mais poderoso ali, mais glorioso, mais magnífico, que era o lugar santo dos santos. Havia um véu que separava, aquele véu exatamente trazendo a representação do pecado, mas aquele véu ele foi rasgado pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, falando sobre o véu. Olha aí, coisa tremenda. Você lembra que quando Jesus ele deu o brado na cruz, a Bíblia dizia, o véu do templo se rasgou. Pois é, aquele véu lá do tabernáculo, do templo, representava também aquele véu do Novo Testamento que se rasgou, que simbolizava o pecado, né, da qual Cristo levou sobre si e nos deu um novo acesso diante do Pai. E nós temos lugar santo, a arca, a arca da aliança, né, que trazia sobre si os querubins, né, os querubins, e dentro da arca havia uma representação do maná que caiu do céu. Quem era o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Temos a vara de Arão que floresceu, representando também o próprio Jesus. E também temos as tábuas da lei, que foi escrita pelo dedo de Deus e entregue a Moisés, né? As leis, elas se cumpriram em Cristo Jesus. Toda lei se cumpriu em Cristo. Ninguém conseguiu cumprir a lei, mas Cristo não veio para abrogar a lei, mas veio para cumprir a lei como está escrito nas Escrituras, tá certo? É tremendo isso, né, irmãos? Se a gente for mergulhar aqui, é muita coisa. Pastor Diogo Rato é triste por causa do tempo. O tempo não deixa a gente mergulhar muito. Mas vamos prosseguir. E nós temos, gente, o irmão Herbert, ele havia citado realmente lá no começo, né, sobre a serpente de bronze. Lá no deserto, o povo havia murmurado e Deus mandou como praga serpentes, né? E essas serpentes eram venenosas e essas serpentes acabaram picando alguns israelitas ficaram doentes. Alguns chegaram para Moisés, Moisés, nos ajuda, faz alguma coisa, e Deus deu instrução a Moisés para que ele pudesse levantar uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente de bronze seria curado, né? E Cristo realmente, em João capítulo 3, versículo de número 14 e 15, Cristo ele vai dizer, né, importava que Moisés levantasse a serpente de bronze, a fim de que o povo pudesse ser salvo, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Ou seja, aquela serpente que é citado lá no Novo Testamento por Jesus, estava falando exatamente da serpente de bronze, que era uma tipologia de Cristo, lá no Antigo Testamento, durante a peregrinação do povo no deserto. Olha como isso é tremendo. E nós temos ali também outra prefiguração, um ritual, na verdade um ritual que prefigurava Cristo, foi exatamente o sangue aspergido nos umbrais da porta, né? Deus havia ordenado a Moisés que matasse um animal e pegasse o seu sangue, aspergisse seu sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte, quando fosse visitar os primogênitos no Egito, se ele visse a marca do sangue, ele não entrava na casa, a casa estava totalmente protegida pelo sangue, né? E assim somos nós, queridos, somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, né? E a morte espiritual, ela não nos pega, né? Porque estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, todo dia que você deve dizer, Senhor, me perdoa, Glória a Deus, glória a meus Deus. pecados, me purifica com teu sangue, para que a morte espiritual não me pegue, né? Muita gente está morrendo espiritualmente porque não está clamando pelo sangue, irmão. Está na hora de botar o sangue nos umbrais da porta, para que a morte espiritual não te atinja. Pode ver, quando você faz alguma coisa errada, que você reconhece que fez, mas diz, Senhor, me lava com teu sangue, lava minha mente, meu coração, minhas mãos, minha vida, e o Senhor te lava, pronto, você já não está, a morte espiritual já não te pega, porque você foi lavado pelo sangue do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou dar 5 minutos aqui para o nosso pastor Diogo fazer as considerações finais, mas eu quero saber de vocês, o que foi que vocês aprenderam, o que foi que deu para tirar. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, tá certo? Mas eu acredito que um pouquinho que eu falei aqui deu para transmitir alguma coisinha, refrescar a mentalidade dos irmãos sobre tipologia bíblica, alguns personagens, alguns fatos, enfim. Deus abençoe a vida de vocês. Algum irmão deseja falar alguma coisa?
E eu quero que os irmãos falem, porque a gente que é professor, né, pastor Diogo, a gente quer ouvir os irmãos falando, os irmãos comentando, falando alguma coisa. Se for para criticar também, a gente aceita, você precisa melhorar nisso, né, que eu estou aqui para ajudar os irmãos e ser ajudado também, tá bom? Deus abençoe. Senhor, para todos, meus queridos, queridas, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Como eu disse aqui no início, não tinha chegado ainda, é muito importante, né, a participação de todos. Por isso que é essencial nós usarmos este canal tão competente, que é o Google Meet, onde você vai ter uma maior participação. Lógico que esta aula está sendo gravada, mas quando você atira uma aula gravada, não vai ter a possibilidade de editar. Vai gerar dúvida? Vai. É uma aula muito bem dada pelo nosso presbítero Dionério. Realmente ele a fomentou, né? Ele apenas colocou um pouco de doce na sua boca, que você provou, postou e disse, eu quero mais. Mas se for tratar de forma bem lapidada, o tempo não se pior inimigo. Por isso é muito importante acontecer esse feedback. O professor vai saber se o aluno pegou a ideia, é quando o aluno participa, quando o aluno pergunta, o aluno indaga, né? Ele não está confrontando com o professor. Ele está apenas querendo tirar suas dúvidas, tirar, né, as suas conclusões. Por isso que é essencial a sua participação. Nós já estamos encerrando aqui a disciplina Teologia Sistemática 2 e na próxima semana estaremos começando um novo módulo, Teologia Pastoral. É essencial, né? Nesse final do ano, eu queria muito, né, os nossos pastores, mas não houve a possibilidade. Mas, graças a Deus, que o nosso pastor, Guilherme, vai estar ministrando uma aula para nós, de teologia pastoral. Nós vamos ter pastor de Flecheirinha, pastor Joel também vai estar ministrando, e o pastor Diogo também vai estar ministrando teologia pastoral. Então, é essencial a participação de vocês nas aulas, né? Não se confie participar só na aula gravada, porque muitas vezes a aula gravada ela não vai ser pessoas livres, tá bom? E desde já, muito obrigado. Eu sou Presbítero Dionério. Amém. Foi. Você botou um doce na boca, todo mundo gostou e disse, eu quero mais. Então, você deixou uma porta aberta para os alunos já criar aquela curiosidade sobre a ciência da tipologia bíblica. Amém, pastor. Foi uma excelente aula. Graças a Deus. Foi maravilhosa a aula. Foi bem profunda, bem discernida. Foi. Senti mesmo a presença de Deus nesse último tópico que ele falou. Né, sobre a... Algo não é só a teologia, mas também você também. Sim, fala de Jesus, fala do que prefigura ele, a Bíblia do começo ao fim, até Apocalipse fala, é um contexto só, falando da morte, da ressurreição e da vinda. Essa é a aula, esse é o estudo, essa aí é esse módulo, falando do que aconteceu com Jesus. De começo ao fim, ele explanou bem, graças a Deus. É assim que todos nós vamos, né, missionário? A gente vai aprendendo, a gente vai despertando nossas ideias. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem assim, uma visão. Mas quando você ouve a opinião, não somente do pastor, mas também dos colegas que estão participando, nem na sua mente, nos horizontes,
se abrem. Isso é essencial para a Verdade. condições. Não estava podendo entrar, tá um barulho aqui. Mas foi muito rico. Eu vou fazer a prova. Vou fazer a prova amanhã, em nome de Jesus. Coisa bem que eu tirar um 10. É. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez, presbítero do PED, e todos os alunos que participaram. Então, não percam. Na próxima aula, o presbítero Samuel, de Frecheirinha, vai dar a primeira aula de teologia pastoral. Então, que Deus abençoe e que Deus dê muitas bênçãos. E não deixe o inimigo roubar a tua sede e a tua fome de buscar o conhecimento. E busca o conhecimento, alcança a grande graça de Deus nas vidas. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. A paz de Deus. Até segunda-feira que vem. Fique com Deus. Amém. Amém. Um grande Pai. abraço.